A santa paz de Deus e a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz da parte do Eterno. Eu sou o irmão Isaías e, por misericórdia de Deus, ancião pela comunidade cristã no Brasil. Venho trazer para você aqui hoje um assunto muito interessante da palavra. E claro que as pessoas que gostam da palavra vão parar para ouvir. E as pessoas que não gostam da palavra, só gostam de assuntos terceiros ou peculiares, ou assuntos que não é bom nem falar aqui, eles rapidamente vão passar o vídeo. Mas você que ficou aqui, você vê que eu não fico pedindo aqui, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação, eu não fico desse jeito, né? Uma vez que, claro, que todos nós que temos canal, queremos sim que você faça parte dos inscritos do nosso canal. Mas isso é uma coisa muito particular e tem que ser particular sua, você tem que querer fazer isso, você tem que gostar do conteúdo, gostar da pessoa que está falando, né? E muitas pessoas, claro, não gostam de mim, principalmente porque eu sou contra um sistema religioso e sou favorável à irmandade, ao povo, ao mais carente, ao necessitado, né? Então muitas pessoas não gostam das coisas às vezes que eu falo, mas eu estou tentando trazer mais aqui a palavra de Deus, e se você não gosta da palavra, eu também não tenho culpa de você não gostar da palavra. Eu não estou generalizando nem colocando todos na efa, da medida, da balança, não. Eu estou colocando uma parcela, e muito pequena ainda, de pessoas que entram aqui no meu canal somente para poder me contestar ou até mesmo refutar, né, as minhas palavras, refutar os meus vídeos. Elas entram somente para me escarnecer, mas eu não tenho preocupação nenhuma com o escárnio, porque aquele que está acima de mim e maior do que eu e muito melhor foi escárnio, apanhou no rosto, foi cuspido, foi crucificado, né? O nome dele é Jesus, o Nazareno, que até um tempo atrás não se chamava cristão, se chamava Nazarenos, a igreja dos Nazarenos. Então o apóstolo Paulo foi um dos líderes dos Nazarenos, também o apóstolo Pedro foi um dos líderes dos Nazarenos, o apóstolo Tiago, o apóstolo João também morreu dentro desta igreja dos Nazarenos. Por que uma igreja dos Nazarenos? Porque os Nazarenos porque veio daquele Jesus de Nazaré, né? Então, depois que nasceu a Igreja Católica, os papas, pios, bispos, arquebispos, o Concílio de Nicéia, e começou a fazer aí um trabalho, aí então iniciou uma era do cristianismo, né? Os cristãos, cruzada, e aquela coisa toda que quem conhece a história e gosta da história vai a fundo e vai entender o que eu estou falando. Até que chegou Martinho Lutero, escrevendo 95 teses, colocando aí nas portas das igrejas, refutando alguns pensamentos de credo de igrejas primitivas, como a Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, Jesus não era romano, Jesus era judeu, e também era judeu ortodoxo, mas ele deixou de ser judeu ortodoxo para ser um modelo judaico-cristão e ensinou para os judeus ortodoxos o modelo judaico-cristão, porque Jesus, o Senhor e o Espírito Santo veio para a sua terra, para os seus, que eram os judeus, certo? Os antigos hebreus. E aí já vamos entrar em outros estudos que os verdadeiros hebreus eram os africanos e não eram os judeus de hoje, mas é um outro vídeo, uma outra tese, um outro assunto. Então Jesus veio e nasceu no meio dos judeus e veio então para os judeus pregar a eles um reino, né, que não seria aqui nesta terra, mas os judeus aguardavam o quê? Aguardava o Messias, um homem governacional que dominaria Roma, Grécia, Parcos,
dominaria tudo, né? E não ficaria mais escravo, e não ficaria mais na mão de ninguém. Seria o maior ali da região da Palestina, porque eles tinham o poder de Deus. Lembra de Davi quando tinha a Arca da Aliança? Lembra quando Moisés levantou as mãos e o povo vencia? Lembra quando Josué também foi vencer os gigantes? E etc. Então Deus sempre esteve com o povo de Israel, e qualquer um que mexesse com Israel receberia então de Deus um furor muito forte. E até hoje tem a guerra, está tendo aí o problema em Israel, você sabe, você está antenado quanto a isso. Mesmo assim, o Deus de Israel era um Deus muito proclamado, um Deus muito forte, um Deus muito ágil, Deus Já, né? O Deus do Já, é o Deus maior do que o sol, maior do que as estações do tempo, maior do que o mar, maior do que a mitologia grega, né, de Zeus, de todos aqueles, né, que eram, né, Afrodite, e etc e tal, né? Todos aqueles, o que era do submundo e aquela coisa toda que a gente conhece, você que estuda sabe. Então, quando misturou tudo isso daí, a igreja romana, ela nomeou então o cristianismo, né? Porque vem de Cristo, vem de cristão e aquela coisa toda, né? Então, nisso hoje as pessoas conhecem sim 3 tipos de religião, as mais fortes, que o judaísmo ortodoxo, né? Que é a igreja de Elias, a igreja de Moisés, a igreja de Abraão, a igreja de Jó, a igreja de Jacó, a igreja de Isaac, a igreja de Davi, de Salomão e etc. A segunda religião, que também é conhecida, é o Islã, o islamismo, onde os muçulmanos, né? Na verdade, os muçulmanos, que são crentes na doutrina de Maomé, os maomemitas. Então, Maomé, os árabes muçulmanos, né, que geralmente é a crença islã, né, que trabalha essa parte, crendo sim em um Deus todo-poderoso que é Alá, né, o Deus de Abraão, mas não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas sim comparado como um profeta, igual Moisés, Elias, mas eles acreditam mesmo no profeta Mohammed, Maomé. E a terceira religião, e mais conhecida, é o cristianismo, porque todos que seguem Jesus Cristo. Então essa igreja dos profetas, igreja até mesmo de João Batista, igreja de Eliseu, igrejas de homens poderosos que fez fogo descer do céu, igreja de homens que fez o mar abrir, fez o rio abrir, deu praga no Egito e aquela coisa. Então a igreja, a religião do judaísmo ortodoxo, todo mundo que era judeu queria ser dela, porque era uma religião forte, olhava para o céu e falava, você não vai chover, e não chovia, né? O relógio de Acás que voltou 10 graus, também o sol e a lua que parou no tempo de Josué, né? Eliseu, por causa de uma brincadeira ou uma chocarrice contra Eliseu, Eliseu falou, se eu sou homem de Deus, morre você e todos aqueles de pequena estatura morreram. Então a Bíblia, no livro de Gálatas, nos adverte que realmente aquele povo que Paulo evangelizou eles eram judeus ortodoxos, estavam nessa igreja tão poderosa, nessa religião tão poderosa do judaísmo ortodoxo, que quando falava do cristianismo era desse tamanhozinho. As igrejas dos nazarenos era desse tamanhozinho e não tinha aquelas festas, aquelas alegrias, porque o judaísmo ortodoxo era festa. Era o mês tal, festa, mês tal, festa, mês tal, festa, uma festa atrás da outra, uma alegria, se reunia uma multidão de pessoas. Mas a igreja dos nazarenos, que se tornaria o cristianismo à frente, era uma igrejinha pequena e ainda perseguida. E quem falasse que Jesus ressuscitou dos mortos e é filho de Deus seria blasfema, seria preso, açoitado no meio da rua. Então ninguém queria ser dessa igreja. Uma igreja pequena, poucas pessoas, não tinha essas festas e ainda ser preso e açoitado. Dificilmente alguém queria fazer parte
a não ser se realmente conhecesse o Evangelho de Jesus Cristo e se convertesse nele, que nem a fome, nem a morte, nem o porvir, nem a guerra, nem a tristeza, em nada poderia separar do amor que há em Cristo Jesus. Mas começou a ganhar força, ganhar território, quando os apóstolos, discípulos, passando por provações, dificuldades, sendo açoitados em praça pública, sendo presos, e outros até lançados como tocha humana, e outros em água fervendo, crucificado também de ponta cabeça, e eles não desistiam, continuavam firmes, e fazia então ganhar força a igreja dos nazarenos, e ganharia força esse povo que realmente são cristãos, que acredita que Cristo é o Filho de Deus, que não há nenhum outro ser maior do que o amor que Deus colocou em Cristo Jesus pela humanidade, dando o seu rosto para ser apanhado, mas falando para as pessoas: quando você me bater, eu tenho uma palavra de misericórdia para te dar. Isso é amor, isso é graça, isso é misericórdia, isso é favor imerecível, porque nós não merecemos. Não é a igreja de Elias que desce fogo do céu, e nem a de Moisés que abre o mar, não, mas é a de Cristo, aquela que dá a vida pelo outro, aquela que não arranca a vida de ninguém, mas dá a vida pelo seu próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, aprendendo a tomar um tapa e dizendo eu te amo, aprendendo a ser preso e dizendo eu não nego o nome de Jesus Cristo. Isso é realmente a palavra de Deus, isso é confronto com você, porque ir à igreja e ouvir que o teu inimigo vai perder e você vai ganhar é fácil. Ir na igreja e dizer mais um dia de promessa, mais um dia de alegria é fácil. O difícil é você confrontar contra você e dizer eu sou um pecador salafrário, pecador ordinário, eu sou um pecador e não sirvo para nada, sou principalmente dependente inteiramente de Cristo. Sem Cristo eu não sou ninguém, sem Ele eu não sou nada. Então o pecado, que é muito pequeno perto do amor de Cristo, perto de mim, irmão, irmã, confronta contra a tua vida dizendo eu não aceito a enfermidade na minha casa, a enfermidade na minha vida, porque o que está em mim é maior do que a enfermidade. Não vou mandar a enfermidade embora, e nem você manda ela embora da tua casa, não, mas o Senhor deixou escrito, aqueles que crê faria obras maiores, e comeria algo e tomaria mortífero e nada aconteceria, pegaria na serpente e nada aconteceria, né? Colocava as mãos sobre os enfermos levantaria. Poxa, é somente ter um grão de mostarda de fé, e vai dizer para o monte, transporta daqui, lá para o outro lado do oceano, e ele ter que transportar. Mas a nossa fé está muito fundada nas coisas que vemos, como o nosso amado apóstolo e discípulo Tomé Dídimo, que tinha que acreditar somente quando visse. Vamos parar de crer o que nós vemos, vamos crer no sobrenatural, do que nós não enxergamos ainda, do que nós não vimos ainda, porque é isso que é ser um cristão, é olhar para a sua guerra, para a sua dificuldade, para a sua enfermidade, para a sua calamidade, para a sua tristeza, e falar: tristeza, calamidade, guerra, dor, aflição, sai do meu caminho, porque o que está em mim é maior do que está em você. Vou deixar para outros vídeos e vou começar a soltar aqui para vocês. E você que está falando aí, irmão Isaías não é mais ancião? Irmão, por misericórdia de Deus, atendo como ancião a obra de Deus. A obra de Deus não é a placa denominacional, não. A obra de Deus é o favor imerecível. Se você está me ouvindo, eu já estou pregando para você. Mas sim, para te responder, estou sim na comunidade cristã no Brasil. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo e confronte, não com as pessoas, mas contra o demônio que está usando das pessoas.